Meu nome é Cleusa, estou cursando a 8ª fase do curso de Pedagogia à Distância pela Unigran. Estou aqui para apresentar meu estágio. Meu projeto irá trabalhar o preconceito, que na minha opinião é um dos maiores males da humanidade, da sociedade atual. Ele foi elaborado para ser ministrado às turmas do 5º ano. Engloba as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. Para começar a nossa aula de língua portuguesa, eu gostaria que vocês olhassem essa gravura e me dissessem o que vocês estão vendo. Que sentimento ela desperta em vocês? E a frase, amizade não tem cor, o que ela quer dizer? Agora nós vamos ler no livro um texto que conta a história de crianças, assim como vocês. Depois, vocês vão responder esse questionário de interpretação textual, ok? Eu vou ler uma entrevista do jornal A Folhinha. Preconceito. Risca essa palavra do seu dicionário. Não seja vítima, nem vilã em uma história que quase nunca tem um final feliz. Patrícia Turdes da Veiga, Gabriela Romeu. Sabe quando uma história é sussurrada no seu ouvido? Foi assim, meio em segredo, que crianças negras contaram para a Folhinha histórias do preconceito racial que viveram. Elas só toparam falar sobre o assunto porque o combinado era não revelar sua identidade. Assim, alguns nomes são de mentirinhas, mas as histórias, infelizmente, são bem reais. Então, as crianças aceitaram falar porque os jornalistas prometeram que o nome delas não seria divulgado. Ninguém ia saber que foram elas que contaram, certo? Mas você já deve estar perguntando, o que é preconceito racial? O menino Anderson, de 9 anos, descobriu o que significa essa palavra de uma maneira bem triste. A primeira vez que eu vi essa palavra, preconceito, foi quando minha mãe ficou indignada, porque contei a ela que só usava o elevador de serviço. Por quê? As pessoas diziam que negro não podia usar o elevador social, conta. Aí ela me ensinou a dizer, eu tenho os mesmos direitos. E é verdade. Todo mundo tem o mesmo direito. Está lá na Constituição, que diz que somos todos iguais e temos os mesmos direitos. Ana, 13 anos, vive faltando na escola. Sempre dá uma desculpa para não frequentar as aulas, pois está chateada com as piadinhas dos meninos. Ficam falando que sou bruxa por causa do meu cabelo, diz ela. Ela tem o cabelo diferente, então os meninos ficam falando do cabelo dela, dizem que parece uma bruxa. É muito feio isso. Isso não se deve fazer. Às vezes, o preconceito começa no caminho da escola. Marco Aurélio, 11, conta que alguns colegas faziam piadas preconceituosas com o seu nome. Diziam que o meu nome era Macaco Aurélio, afirma. Marcos, macaco, não tem nada, nem as palavras são parecidas. Mas existem pessoas que, para xingar outras, usam esse termo, macaco. A gente vê bastante isso, né? E isso é muito, muito triste. Já Jéssica, 7 anos, era beliscada e cuspida por um colega da perua. O menino dizia que ela não podia sentar a seu lado porque iria atingir seu corpo por ser negra. Isso não existe, gente. Ninguém vai ficar manchado por encostar em alguém. Sem contar que beliscar é violência, é crime. E cuspir, nossa, é muito triste, né? Samuel, 10 anos, sofre com o preconceito racial de outras crianças. Uma vez na escola, um menino branco mandou eu sair da brincadeira, porque eu sou negro, e falou, aqui só tem branco, você não pode brincar aqui. Samuel não disse nada, só saí de perto. Como isso magoa, né? Brincadeira, brincadeira, criança é igual em todo lugar. Então por que fazer isso? Silêncio.
O silêncio não é a melhor solução, ensina Elaine Cavalheiro, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Geralmente a criança negra vive essa dor sozinha, porém deve pedir ajuda aos professores e aos pais. Ela também pode alertar o colega que ele está sendo racista ou preconceituoso e que racismo é um crime. Isso mesmo, é crime, tem punição. O importante é saber que ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais. E as crianças que sofrem esse preconceito precisam pedir ajuda. Lição deve começar em casa. O preconceito às vezes começa em casa. O Jair é meu melhor amigo e eu sou o melhor amigo dele. Luiz, 11 anos, é branco, Jair, 11 anos, é negro. Essa seria uma história de amizade bacana, se Luiz não morresse de medo que o pai dele descubra que o seu melhor amigo é negro. Meu pai é super preconceituoso. Se alguém o fecha no trânsito, ele fala, coisa de preto. Se o porteiro do prédio faz algo errado, ele diz, só podia ser preto. Por isso, nunca tive coragem de levar o Jair em casa. Eles se conhecem há 6 anos. Imagine se meu pai ofender ele, não gosto nem de pensar. Tenho vergonha. Então, o menino com 11 anos tem vergonha do pai ser preconceituoso, do pai ter o preconceito. E por isso tem medo que o pai descubra que o melhor amigo dele é negro. Na escola, os dois partem para a briga toda vez que Jair é xingado. Mas não criei coragem para enfrentar meu pai como enfrento meus colegas, conta Luiz. Claro, né? Ele tem respeito pelo pai dele, apesar do pai dele ser preconceituoso. E com os colegas ele briga, mas com o pai ele não tem essa coragem, né? A psicóloga Denilda Cortez Silva diz que ambos são vítimas do preconceito. E eles precisam de ajuda de um adulto. Não podem esconder essa amizade como se fosse uma coisa errada. Amizade não tem cor. Não interessa se é branco, preto, se é alto, baixo, gordo, magro. Amizade é amizade. É uma pena que existe esse preconceito, não é mesmo? Em busca da identidade. Isabelle, 9 anos, luta contra a cor da sua pele. Não gosta de ser negra. Já pediu para a mãe comprar uma chapinha para alisar o cabelo. Pior, procura algum produto para deixar a pele menos escura. Já quis raspar a pele até ficar branquinha. Nossa, raspar a pele, machucar. Até onde vai a dor dessa criança, né? Achar que raspando ali vai tirar a cor e vai ficar branca. A menina deve estar sendo agredida para desejar mudar de cor, afirma Sônia Maria Nascimento. A família e a escola têm de ajudá-la a elevar a autoestima e a valorizar a sua identidade, diz. Sim, tem que ensinar a criança a gostar da cor, a gostar da sua raça. Porque é muito difícil. É muito triste o preconceito. Apelidos magoam. Galinha preta, nega do saravá, carvão, torresmo. Crianças negras reclamam de apelidos preconceituosos usados por colegas. Ontem, os meninos não me deixaram jogar e me chamaram de girafa do cabelo duro. Bato neles. Não gosto, diz Lorana, 12 anos. Então, por causa dos meninos chamarem de apelido, ela acaba batendo neles, ela não gosta, bate neles e aí acaba virando uma bola de neve. Porque violência, briga, né? Quando aparece o Saci, outros alunos falam para mim, olha lá, você, o menino Saci, conta Adriana. Gabriel, 10 anos, fica triste por ser gozado também por crianças negras. Não é legal quando a pessoa xinga, ainda mais quando é da mesma cor, conta baixinho. Então, vocês vejam, até da própria raça tem preconceito contra outra pessoa. Criança negra
preconceito contra a criança negra. Isso não deveria existir, né? Então, agora, vocês já receberam essa folha, um questionário. Nós vamos fazer a interpretação textual. Eu vou lendo, vocês leem junto na folha de vocês e depois cada um responde o seu questionário, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o tipo do texto apresentado? Tem no livro de vocês ali que diz o tipo de texto que foi apresentado, né? Pergunta número 2. Quem são os autores? São 2 autores. Tem ali também, né? Qual o assunto abordado? Certo? Quem não lembra, é só dar mais uma lidinha. Qual pode ser a razão das crianças entrevistadas terem contado suas histórias meio em segredo? Quinto, por que o nome das crianças são de mentirinhas se as histórias são reais? Sexta pergunta. Onde as crianças do texto sofrem preconceito? Sétima. A quem a criança que é vítima de preconceito deve pedir ajuda? Também tem no texto ali, tá? Por que Luiz não leva o amigo Jair para sua casa? Por quê? Você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido preconceito? Se você vê alguém sendo vítima de preconceito, o que é que você faz? Leiam de novo, com calma, e podem responder as perguntas, ok? Agora, na próxima aula, vai ser geografia, certo? E nessa aula, a prof trouxe um vídeo para passar para vocês. Esse vídeo, nós vamos falar sobre o caipira. Esse vídeo é um vídeo de 30 minutos, porém eu só vou passar uma parte dele. Se fosse em sala de aula, seria o vídeo inteiro. Mas como o nosso tempo é curto, vamos passar só uma parte. Primeiro, eu vou ler um pequeno texto sobre o caipira. Caipira é um termo de origem tupi que vem de capora, que quer dizer morador do mato, e serve para designar as pessoas que moram no interior, dos estados de Santa Catarina, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Ou seja, para definir o homem ligado ao campo, que possui identidade própria, o homem da roça, certo? Então, vamos ver o vídeo.
perceberam? Conseguiram ver? Um sotaque diferente, o trabalho deles, a força, o amor à terra, tudo são coisas. O pessoal da roça levanta cedo, cuida dos animais, cavalos, a música, viram a música deles? É diferente, é um sertanejo. Então, gostaram? Perceberam as diferenças? O jeito? Agora, cada um vai pegar seu caderno e escrever nele o conceito de caipira, o que quer dizer a palavra, e o significado e o que quer dizer a palavra. E daí vão relatar, através de um desenho, as diferenças que tem a vida lá na roça e a vida na cidade. Ou seja, na vida rural e na vida urbana. Para a próxima aula, a gente apresenta. Peguem agora o caderno de história, que a nossa aula agora é história. E na nossa aula de história, vocês vão se reunir em grupo de 4 crianças e vão pesquisar o que quer dizer a palavra preconceito, racismo e discriminação. Vocês já receberam livros, revistas, recortes de jornais, tudo que fala sobre o tema. E a prof ainda vai ler um texto que fala sobre cada um desses assuntos. Depois nós fazemos o nosso trabalho, ok? Então, o que é o preconceito? Preconceito é um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada principalmente, antecipadamente e que não tem fundamento sério. O preconceito pode acontecer de uma forma banal, até em pensamento. Por exemplo, que feio, que gorda, que magro, como é burro esse negão. Há um sentimento de impotência quando se pretende mudar alguém com forte preconceito. O preconceito é resultado das frustrações das pessoas, que podem até se transformar em raiva ou hostilidade. Muitas vezes, as pessoas que são exploradas, oprimidas, mal amadas, não podem manifestar sua raiva com o opressor. Então, elas descontam sua hostilidade nos outros que consideram inferiores, resultando daí discriminação e preconceito. O preconceito pode ser fruto de uma personalidade intolerante, porque são geralmente autoritários e acreditam nas normas do respeito máximo à tradição, e são hostis com aqueles que desafiam as regras estabelecidas. Existem diferentes manifestações e tipos de preconceito, sendo as suas formas mais comuns preconceito social, racial, que é o racismo, sexual, sexismo ou homofobia. Nas características comuns a grupos, atitudes preconceituosas são aquelas que partem para o campo da agressividade ou da discriminação. O preconceito faz parte do domínio da crença, que tem por base racional, não do conhecimento, que é fundamento no argumento ou no raciocínio. Existe também o preconceito linguístico, que consiste numa discriminação sem fundamento contra as variedades linguísticas. Esse preconceito é também um preconceito social e tem como alvo pessoas que falam de forma diferente, devido a algum motivo histórico. Marcos Bagno, professor, linguista e escritor brasileiro, escreveu a respeito do preconceito linguístico, desconstruindo 8 mitos relacionados com a cultura brasileira e com a língua falada no Brasil. Também é possível identificar o preconceito religioso, onde o indivíduo é discriminado pela sua prática religiosa. Por exemplo, no aeroporto, muitas pessoas ficam nervosas se veem alguém e assumem que esse indivíduo é muçulmano, pois partem do princípio que todos os muçulmanos são extremistas, bombistas.
Algumas pessoas também são discriminadas dependendo do local onde nascem. No Brasil, por exemplo, muitos nordestinos são discriminados por causa do preconceito que está arraigado na sociedade. E o racismo. O que é o racismo? Racismo é a convicção sobre a superioridade de determinadas raças, com base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços do comportamento humano. Consiste em uma atitude depreciativa, não baseada em critérios científicos, em relação a algum grupo social ou étnico. Comportamentos racistas começam desde cedo na história da humanidade. Frequentemente, era uma forma de defesa de um grupo contra invasores pacíficos que apresentavam características distintas. O racismo ganhou mais força quando as potências europeias colonizaram outros países. O racismo continua sendo um problema muito sério em vários países. Continua a existir mesmo em países desenvolvidos, onde supostamente já não existe, como por exemplo nos Estados Unidos da América, especialmente do Sul. A crise econômica e a pressão demográfica costumam ser motivos de problemas raciais, mais ou menos graves, como sucede na Grã-Bretanha, com os imigrantes, na França, com os norte-africanos, na Alemanha, com os turcos, ou na Espanha, com a população cigana e os trabalhadores negros ilegais. O conceito racial está relacionado com conceitos como homofobia, xenofobia, bullying, racista, entre outros, muito debatidos na atualidade. Embora não haja nenhuma comprovação de uma determinada raça ser superior ou inferior a outra, pessoas em todo o mundo foram atingidas por grupos que se consideravam superiores. Historicamente, o racismo não era uma forma de justificar o domínio de determinados povos sobre outros, como se verifica no período da escravidão, colonismo e nos genocídios, crimes contra a humanidade, ocorridos ao longo da história. No século XX, algumas formas de racismo, como o nazismo e o apartheid, marcaram a história. O racismo pode estar relacionado com a política de um país, sendo um dos maiores exemplos a Alemanha Nacional Socialista, que perseguiu e exterminou judeus, ciganos e eslavos. A intenção dos nazistas era exterminar os judeus, com base em argumentos sobre a superioridade da raça germânica. O antissemitismo, racismo contra os judeus, levou a uma perseguição desenfreada e exterminações de milhões de judeus e de outros povos, culminando na Segunda Guerra Mundial. O dia 21 de março foi estabelecido pela ONU, Organizações das Nações Unidas, como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, em memória aos mais de 60 mortos em um massacre ocorrido na África do Sul, nesse mesmo dia, no ano de 1960. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi criada com o objetivo de proteger os direitos fundamentais dos seres humanos, condenando todo tipo de discriminação pela raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Tipos de racismo. Existem vários tipos de racismo, entre eles o racismo individual, institucional, cultural, primário, comunitarista ou diferencialista, ou racismo ecológico e ambiental. Racismo e preconceito. O racismo e o preconceito são interligados. O racismo é um tipo de preconceito racial ou étnico, ou seja, uma ideia preconcebida e pejorativa a respeito de uma etnia, uma raça ou um povo em particular. O preconceito, normalmente, não pode estar ligado exclusivamente à aparência física de uma pessoa ou povo. O preconceito pode estar ligado a uma escolha, ao estilo de vida de uma pessoa, como, por exemplo, sua orientação sexual. Pode também haver preconceito relativo à classe social de uma pessoa, ou seja, aversão a pessoas pobres. A xenofobia é também um tipo de preconceito, que indica uma repugnância relativa a pessoas estrangeiras, mesmo que elas sejam
da mesma raça ou etnia. Discriminação. O que é a discriminação? Discriminação é um substantivo feminino, que significa distinguir ou diferenciar. No entanto, o sentimento mais comum dessa palavra aborda a discriminação como um fenômeno sociológico. A discriminação acontece quando é uma atitude adversa perante uma característica específica e diferente. Uma pessoa pode ser discriminada por causa da sua raça, do seu gênero, da orientação sexual, sua nacionalidade, religião e situação social. Uma atitude discriminatória resulta na destruição ou comprometimento dos direitos fundamentais do ser humano, prejudicando um indivíduo no seu contexto social, cultural, político ou econômico. A discriminação racial é a mais frequente forma de discriminação e consiste no ato de diferenciar, excluir e restringir uma pessoa com base na sua raça, sua cor, ascendência ou etnia. Existe também exclusão social, quando uma pessoa é tratada de forma desigual por pertencer a uma classe social diferente. E a religiosa, quando a pessoa é marginalizada por causa da religião. De acordo com o artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção quanto a qualquer discriminação que viole a presente declaração e quanto a qualquer incitamento a tal discriminação. Ao longo dos anos, a Organização das Nações Unidas tem feito vários esforços para erradicar a discriminação nas sociedades e nas nações integrantes. A segregação e exclusão social são resultados graves da discriminação, que tem um impacto muito negativo na sociedade. Discriminação e preconceito. A discriminação é originada em um preconceito, e por isso esses dois conceitos, apesar de estarem relacionados, são distintos. O preconceito não pressupõe o ato de tratar diferentemente uma pessoa. Pode simplesmente fazer parte de uma estrutura mental. A discriminação é fruto desse preconceito, a concretização dessa forma de pensamento. Existe também a discriminação positiva, que é a discriminação que acontece quando uma pessoa que pertence a um grupo que sofre frequente discriminação é favorecida por isso. Assim, uma pessoa que normalmente é prejudicada é favorecida, de forma a criar uma sociedade mais equilibrada. Por exemplo, quando uma empresa contrata um indivíduo negro, simplesmente porque pessoas negras costumam ser discriminadas. Certo? Então, juntando esse texto com mais o que vocês têm ali, que vocês já viram no livro, nas revistas, nos recortes de jornais, agora o grupo se prepara, pesquisa. Depois que vocês já pesquisaram e tal, em grupo cada vez virá aqui na frente e vai apresentar o conteúdo que pesquisou, ok?